Fala, meu Toreda, seja muito bem-vindo a este vídeo e neste vídeo eu vou te dar praticamente um curso completo de análise técnica para você nunca mais errar as suas análises e nunca mais ter problemas e dúvidas na hora das suas operações, ok? Então vamos lá, eu escuto dizer ao longo dessa trajetória como trader, né, que muitas pessoas falam assim, cara, price action não funciona, análise técnica não funciona, SMC não funciona, enfim. Então, as pessoas ficam buscando cada vez mais estratégias, sendo que o arroz com feijão é o que realmente vai te trazer resultado, tá? Então, o que acontece? Qual que é o maior problema das pessoas que operam dentro do mercado e não conseguem ter consistência? Primeiro, que fica pulando de estratégia em estratégia, e segundo, que ela fica procurando a estratégia perfeita. Então, vamos supor, o cara de repente ele quer aprender sobre pullback, que é um padrão ali da análise técnica. Esse cara, ele simplesmente vai operar só pullback. Aí, aquele cara percebe que só o pullback não vai funcionar. O que ele faz? Ele começa a procurar ali, por exemplo, como operar com Fibonacci. E aí ele vai operar só Fibonacci. Aí ele percebe que talvez só a Fibonacci não vai trazer resultado para ele. O que ele faz? Ele começa a procurar sobre LTA, LTB, linha de tendência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. E aí ele percebe que nem sempre o preço vai respeitar. E aí ele acha que o mercado não funciona. Então, o que acontece? Para você poder ter resultados dentro do mercado financeiro, você precisa entender o contexto que aquele gráfico, aquele ativo está te mostrando naquele momento, tá? Então nós precisamos fazer uma leitura para verificar se aquele padrão, né, gráfico que nós estamos encontrando naquele momento, ele realmente faz sentido e se ele é válido para uma operação. Então, como que eu geralmente faço para poder analisar os ativos? Primeiramente, tá? Eu estou aqui com o euro-dólar, tá? Que é um dos ativos mais negociados do mundo, ok? E nós vamos fazer aqui uma visão geral sobre análise técnica para você entender como que um trader profissional reage diante aí do cenário do mercado e como que ele reage para de fato ele abrir e conseguir entender que aquela abertura de posição ela realmente pode ser lucrativa ou não, beleza? Então vamos lá, o que a gente precisa entender? O mercado ele é feito de movimentos ascendentes e movimentos descendentes ou movimentos laterais. Então nós temos tendência de alta, isso daqui você provavelmente está careca de saber. Nós temos lateralização, né? E nós temos tendência de baixa. Então, para que nós possamos ter uma tendência de alta, nós precisamos ter o quê? Topos cada vez mais altos, ok? E para nós termos uma tendência de baixa, nós precisamos ter fundos cada vez mais baixos, beleza? E aí o que acontece? O que você precisa entender? Os movimentos que nós precisamos encontrar dentro do mercado são justamente esses pontos. Cara, aqui eu preciso abrir uma posição de venda, aqui eu preciso abrir uma posição de venda, aqui eu preciso abrir uma posição de compra, aqui eu preciso abrir uma posição de compra, aqui eu preciso abrir uma posição de venda. Então, o que você precisa entender? Que esses momentos em que o mercado faz as suas retrações são os momentos que ele encontra um suporte ou uma resistência que seja validada, beleza? Ou seja, um ponto em que realmente os big players tenham interesse em jogar o preço na direção contrária ou até mesmo a favor daquela direção da tendência atual, ok? Para que você possa encontrar esses momentos, você precisa entender que isso vai ocorrer sempre numa visão macro, tá? De gráfico de H4 para cima. Eu particularmente sempre inicio as minhas análises no gráfico diário, e se eu encontrar alguns padrões dentro do gráfico diário, para mim já é o suficiente. Se eu não conseguir encontrar nada no gráfico diário, eu subo para o gráfico semanal. Se eu não conseguir encontrar nada no gráfico semanal, eu subo para o gráfico mensal, ok? Porém, geralmente, 85% dos casos, a gente já consegue fazer uma análise aqui no gráfico diário, tá? Então, a análise macro, ela vai justamente te mostrar onde são os pontos mais fortes que você pode encontrar os suportes ou a resistência, tá? Então, quando você encontra uma taxa de preço e encontra um suporte que ele é forte, que ele é validado, ou uma resistência que é forte, que é validada, na visão macro, o que você vai fazer? Aí sim, o preço chegou lá, você vai trazer para a visão micro para validar a sua entrada, ou seja, para te dar uma confluência que realmente o padrão ele está sendo formado ali a favor da sua operação, tá? Mas a visão macro ela é justamente para te mostrar onde são os pontos mais fortes, beleza? Então vamos lá, o que a gente precisa entender aqui, tá? Nós estamos no gráfico diário, no gráfico do euro-dólar, beleza? O último movimento que nós temos foi esse movimento aqui, né? Que é um movimento de forte baixa.
beleza? E nós já conseguimos entender, né, que esse movimento de baixa me gerou um fundo, olha só, me gerou um fundo mais baixo que o fundo anterior, beleza? Então, esse é o primeiro princípio. Nós já entendemos que possivelmente essa tendência de alta, ela está sendo finalizada por conta, né, desse rompimento que nós tivemos aqui. Porém, toda tendência ela é feita de quê? Movimentos ascendentes, descendentes, ascendentes, descendentes. Então a gente já sabe disso. E a gente sabe que isso realmente funciona. Rodrigo, como assim a gente já sabe que isso realmente funciona? Cara, olha o gráfico. Se você olhar qualquer gráfico que você pegue na vida, você vai ver, ó, movimento ascendente, descendente, ascendente, descendente. O mercado é feito desses movimentos. O que a gente precisa encontrar? Onde estão os movimentos que vai empurrar o preço na direção que nós precisamos, tá? Que são as regiões de interesse, beleza? Então vamos lá, se nós sabemos que agora provavelmente o euro-dólar está em um movimento de baixa, o que eu tenho que colocar na minha cabeça? Que eu preciso procurar por oportunidades de venda, para a gente poder sempre tentar negociar a favor da tendência, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto que a gente precisa entender, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o gráfico para a gente pegar esse cenário aqui, ok? Desse momento, esse movimento de baixa, porque eu quero encontrar aqui oportunidades de venda, beleza? Então geralmente quando a gente tem uma tendência, geralmente não é 100% das vezes, mas a maioria das vezes, o preço tende a voltar pelo menos 50%, né, daquele movimento anterior, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai em primeira instância aqui traçar uma Fibonacci do topo para o fundo, ou seja, a favor da tendência, tá? Na minha concepção, na minha experiência, que é bem vasta, inclusive, e que me traz uma assertividade absurda, eu sempre considero como importante esses níveis aqui, ó, nível de 7,8, tá? É uma resistência muito importante, nível de 61,8 e o nível de 50, beleza? Esses são os três níveis que eu, Rodrigo, considero importantes dentro da Fibonacci, tá bom? Lembrando que quanto maior, né, essa porcentagem aqui, por exemplo, o nível de 7,8, ele é muito mais forte do que, por exemplo, o nível de 61,8, beleza? Porém, o que acontece? Muitas pessoas operam da seguinte forma: se o preço subir e o preço tocar no nível de 50, eu faço o quê? Eu abro uma ordem de venda. Só que você não esperou nenhuma confirmação e você não verificou se realmente esse nível de 50 ele é uma resistência forte, beleza? Então vamos lá, como que faz para a gente poder descobrir se esse nível aqui realmente é uma resistência forte? A gente já tem um padrão aqui, que é os 50% da Fibonacci, ou seja, eu já estou de olho nele. Ele para mim pode ser um ponto de interesse para que eu possa vir a vender quando o euro-dólar chegar lá, beleza? Ah, Rodrigo, mas nossa, e se o euro-dólar demorar para chegar? Cara, eu não sou um cara que opera 50 operações por dia, eu sou um cara que faço uma operação por semana, bato minha meta e pronto, coloquei dinheiro no bolso, tá? Você não precisa operar todas as operações do dia, ok? Não é a quantidade de operações que vai fazer você ser lucrativo, é a quantidade da sua consistência, beleza? É ter uma posição assertiva, uma posição que realmente faz sentido para que você possa colocar dinheiro no bolso, beleza? Então, legal. Outro detalhe importante é que eu tenho aqui cravado no meu gráfico algo que eu não deixo de lado nunca, que é a minha média de 200 períodos, tá? Então, eu tenho aqui uma média simples de 200 períodos, ok? Uma média simples, que é essa linha roxa aqui, tá? Rodrigo, como que eu faço para inserir isso no meu gráfico? Aí eu não sei qual plataforma você está usando, eu estou usando aqui o MetaTrader 4, cliquei aqui em inserir indicadores, tendência, moving average, tá? Essa daqui é a linha de tendência. Linha de tendência, a média de 200 períodos, ok? E nós temos aqui uma média simples, né? Coloquei na cor roxa, dou um ok, ele vai cravar para mim esse indicador no meu gráfico, tá? Então a média de 200 períodos, ela me serve também como referência de suporte e resistência, tá? O que você precisa colocar na sua cabecinha? Suporte e resistência não é só esse topo aqui, tá? Não é só esse topo aqui. Não é só esse outro topo aqui ou esse fundo, ok? Não é só assim que a gente analisa suporte e resistência. Ah, eu vou traçar uma linha aqui e pronto, eu sei que ali tem uma resistência. Eu vou traçar uma linha aqui e pronto, eu sei que aqui tem um suporte. Olha só, você pode encontrar suporte e resistência na diagonal, porque uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa também é um suporte e uma resistência. Você pode encontrar um suporte e uma resistência na Fibonacci, porque todas essas linhas aqui que a Fibonacci traçou para mim
são suportes e resistências. Você pode encontrar um suporte e uma resistência numa média de 200 períodos, tá? Ou seja, você pode encontrar suporte e resistência em diversos padrões gráficos dentro do mercado, ok? Qual que é a sua função aqui? É encontrar qual é o ponto que tem mais resistência. Nesse caso, nós estamos procurando por oportunidade de venda. Por quê? Porque o preço começou a se demonstrar em uma tendência baixista. Olha só, um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Legal? Então tá bom. O que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos pegar aqui o canal equidistante e vamos traçar, né, essa linha, tá, de tendência para verificar aqui em cima onde está o nosso ponto de referência também. Legal? Legal. Então eu sei que essa linha azul, ela é o quê? Uma resistência. Beleza? E 50% desse canal também se torna para mim uma resistência. Então o que eu faço? Vou descobrir onde está os 50% desse canal aqui. Vamos lá, peguei aqui a minha linha de tendência, encontrei as duas extremidades. Lembrando que no TradingView, por exemplo, você consegue fazer essas linhas aqui de uma forma bem mais simples, tá? Mas vamos lá, vou encontrar aqui então os 50% desse canal, ok? Então eu sei que também essa outra linha vermelha na diagonal é uma resistência, beleza? O que eu estou fazendo aqui, Rodrigão? Eu estou encontrando as resistências para poder verificar qual é a região de preço em que essas resistências vão se encontrar, ok? Então, ou seja, na minha cabeça, eu já estava com a taxa de preço cravada aqui nos 50% da FIBO. Então, esse 50% que eu acabei de colocar, ele não está condizente com a minha análise. Então, o que eu faço? Eu removo para isso não me confundir depois, ok? Legal. Se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, se eu pegar esses dois fundos, eu posso traçar uma linha aqui, Rodrigão? Posso traçar uma linha aqui, ok? E aí eu vou entender que essa linha, ó, também está conversando com a minha média de 200 períodos, com a minha linha de 50 e com a minha linha de tendência. Ou seja, eu tenho três resistências muito fortes aqui no gráfico diário, tá? E isso começa a me dar uma confirmação a mais que essa região vai ser uma região que vai o quê? Segurar o preço. Por quê? Porque ao invés de uma resistência que é fraca, eu tenho três resistências que tornou isso daqui uma parede mais forte, ok? E a probabilidade desse preço continuar subindo e encontrar essa taxa de preço e sentir essa região, essa probabilidade ela é muito grande. Então, observe que eu não estou utilizando aqui só o nível de 50 da Fibonacci. Eu não estou utilizando aqui só uma média de 200 períodos. Eu não estou utilizando só aqui o movimento de pullback, né? Porque a gente tem aqui um movimento de pullback, caso isso de fato aconteça, que foi o rompimento dessa linha de tendência, o retorno dela e talvez a continuação da tendência para baixo. Então, o que eu estou buscando aqui é qual é a taxa de preço que pode segurar esse ativo para empurrar ele para baixo, para que ele possa depois formar um fundo mais baixo do que esse fundo aqui, ok? E para mim, esse nível aqui, onde nós temos três resistências se encontrando, é forte. Por quê? Porque eu não tenho só uma resistência, eu tenho agora três resistências. Perfeito? Conseguiu entender? Então vamos lá. Beleza, Rodrigão. Então se por acaso o euro-dólar subir e chegar nessa região, você vai vender? Não. Ok? Se chegar nessa região, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, no meu gráfico um alerta para que o MetaTrader me avise que o ativo chegou nessa região de preço. Ok? A partir do momento que o ativo chegue nessa região de preço, o que eu vou fazer? Aí eu vou trazer para o gráfico micro, H1 ou M15, e esperar um momento de confirmação para a minha operação. Um rompimento de estrutura ou de repente um cruzamento de médias móveis, mas enfim, vai ter um vídeo específico te ensinando a ter a confirmação de entrada. Então aqui o que eu fiz foi uma análise macro para encontrar qual é o momento mais adequado para eu começar a pensar em abrir uma posição. Caso contrário, eu não abro essa posição, ok? Então, espero que você tenha entendido essa aula. Você não vê esse tipo de conteúdo na internet, porque o cara vai te ensinar só a traçar uma linha de suporte, só a traçar uma linha de resistência, né? E aí o que acontece? Você acaba ficando perdido, por quê?
porque de fato você acha que só você tem que abrir a operação quando o ativo tocar naquela região ali, só porque você traçou uma linha de tendência. Não é assim que funciona. Você precisa encontrar quais são os melhores suportes e quais são as melhores resistências para você pegar o movimento. E lembrando, a gente só compra no suporte e a gente só vende na resistência. Rodrigo, opera rompimento? Ah, rompeu aqui, Rodrigo, para baixo. Não opero. Por quê? Porque o preço já está barato. Vamos supor aqui agora que nós tenhamos um rompimento desse suporte, por exemplo, ok? Vamos supor que nós tenhamos um rompimento desse suporte. Concorda que o euro-dólar já caiu demais, ele precisa corrigir, ok? E aí o que acontece? Como que você faz, como que você vende no fundo? Como que você vende barato demais? Não faz sentido. Aqui, nessa região a gente começa a procurar por compra e nessa região a gente começa a procurar por venda. Por quê? Porque aí o ativo se valorizou, buscou o seu preço justo para depois buscar ali o movimento que a gente precisa, ok? Então eu nunca compro quando o preço está no suporte e nunca compro quando o preço está na resistência e nunca vendo quando o preço está no suporte, beleza? Se você gostou dessa aula, se fez sentido para você, se clareou a sua mente, deixa o seu comentário, compartilha com teu amigo, se inscreve no canal, já segue lá o meu Instagram, tá? Muito fácil, muito simples de me achar. Vai lá no Instagram, digita Rodrigo Toreda, que você vai encontrar os melhores conteúdos aí para mercado financeiro, para que você possa atingir a consistência, ser lucrativo e sem contar que a gente fala também muito sobre investimento, né? Sobre como multiplicar dinheiro, sobre negócios e tudo isso faz muito sentido para fazer você prosperar, tá bom? Então espero que você tenha gostado e é isso. Te vejo aí no próximo vídeo. Tamo junto!